Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Aqui é Alex Fonseca em mais um episódio da Fábrica de Podcast e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é sugestão de assuntos para podcast. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Bom, como eu prometi da última vez, né? Eu acredito que a gente deve fazer os podcasts sempre nas quartas ou quintas-feiras. Então sempre vai ter um episódio novo quarta ou quinta-feira. Depois eu vou alinhar aí para ser ou somente quarta ou somente quinta. Então sempre fiquem atentos por aí, porque quarta ou quinta-feira tem episódio novo, tá? Bom, falando sobre assuntos, sugestão de assuntos para podcasts, é claro que a gente pode abordar qualquer assunto nesse universo do podcast, né? Algo que atrai a atenção da sociedade, que ajude a trazer audiência para o seu canal. Eu vou falar aqui de 10 pontos interessantes, 10 assuntos interessantes que eu julgo. Claro que existem um monte de assuntos aí, depois eu vou trazer outros assuntos também, isso aqui é só para a gente começar, né? Bom, nós temos assuntos voltados para culinária. A culinária tem várias vertentes. A gente pode falar de churrasco, por exemplo. Podemos falar assim, como fazer churrasco, que tipo de carvão usar, como acender o carvão, como temperar uma carne de boi pode ser temperada ou só salgada, carne de porco, que tempero usar, carne de frango e assim por diante, né? É vasto o universo do churrasco. Dentro da culinária ainda temos panificação. Dentro da panificação a gente tem inclusive pizzas, né? Que a massa de pizza é praticamente uma massa de pão. Temos comida vegetariana, comida vegana, que é um assunto muito interessante. Por exemplo, a minha filha é vegetariana e no início, né, do vegetarianismo dela foi bem difícil descobrir como cozinhar para ela, né, como fazer comidinhas voltadas, né, para esse nicho aí, voltadas para o vegetarianismo. E hoje a gente consegue se sair muito bem. Então assim, pode ter muita dica de pessoas que tá nesse universo aí. Comidas típicas de vários países e regiões. Nossa, só o Brasil, quanta região nós temos aí com comidas típicas, né? A gente pode falar de norte a sul, como que varia, né, esse universo culinário. Comidas simples, comidas com receitas fáceis, práticas para o dia a dia. Podemos falar sobre comidas sofisticadas, uma culinária molecular, que é aquela culinária onde parece até que são cientistas, mestres cientistas, chefes cientistas, culinários, cozinheiros, cientistas. É um negócio muito interessante essa culinária molecular que eu acho fantástico. E vários outros assuntos relacionados à culinária também podem ser abordados em podcasts, tá? E uma coisa interessante, tá? Eu vou falar de 10 assuntos interessantes e eu vou tentar trazer toda semana, a partir de semana que vem já vai ter entrevistado aqui com a gente. Eu vou entrevistar. Semana que vem eu tô querendo entrevistar o Denis. O Denis, ele é cartunista, desenhista, o cara é fantástico, já fez revistas em quadrinhos, tá? O Denis é um cara muito legal para falar sobre esse assunto que é HQs, né? Que é revista em quadrinhos, que lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre esse universo também. Podemos também abordar modelismo, que é um assunto muito abrangente também, que tem aeromodelismo, que são aviõezinhos, né? O modelismo, geralmente, ele é como se fosse a réplica, né, daquilo que existe, né, em tamanhos menores, né, em proporções menores, em escala menor, né? Eu acho muito interessante o assunto do modelismo, que é uma recriação daquilo que já existe. Então tem carros, navios, aviões, helicópteros, tem trens, né, que é muito legal. Então aeromodelismo de aviões, helimodelismo, helicóptero, automodelismo é carro. Plastimodelismo é interessante, tem até um amigo meu que faz esse plastimodelismo, que eu acho bastante interessante, que são nada mais, nada menos do que são plásticos, como que eu vou falar assim?
São trabalhos feitos com material plástico, tá? E é um plástico diferente, eu não sei falar o nome desse plástico não, mas aí recria um monte de coisa. Por exemplo, vai recriar lá um barco, aí recria inclusive os motores, as pecinhas pequenininhas desses motores, vai recriar um tanque de guerra, ou até carro convencional, carro antigo. Então as portinhas abrem e fecham, tem volante, é muito legal, é um assunto muito abrangente também. Tem modelismo com papel, é muito interessante e às vezes inacreditável, né? O modelismo ferroviário, que é o ferromodelismo, trem modelismo, eu adoro. Inclusive eu fui na Disney, eu acho que foi no Epcot, lá no Epcot, num dos parques da Disney, tem um trenzinho, vários trenzinhos lá, a gente viaja naquilo, sabe? Eu vi durante o dia, depois eu vi à noite, tem fumacinha, tem barulhinho de trem, tem luz, é muito legal. Tem o drone modelismo. O drone modelismo, ele nem sempre ele é uma recriação. O drone modelismo, ele é uma aeronave propriamente dita, né? Mas ele é considerado um modelismo porque ele entra nesse universo aí do faça você mesmo, né? Que é muito legal, muito interessante. O nautimodelismo é de barcos, né? De navios. Tem maquetes, tem protótipos, tudo entra dentro do assunto modelismo. O modelismo é bastante abrangente também. Agora tem um outro assunto que eu adoro, e eu sei que tem muita gente aí que adora, que o assunto é cerveja. Cerveja. Não, podemos falar também sobre vinhos, né? Não só cerveja. Mas a cerveja, ela tem vários sensoriais, assim como o vinho também tem vários sensoriais. Então a gente pode falar de como fazer cerveja em casa, né? Que são as cervejas artesanais. Existem algumas cervejas artesanais que são comerciais, né? Podemos falar sobre degustação de cerveja, os degustadores de cerveja, as principais cervejas do mundo, mercado das cervejas, harmonização de cervejas com pratos, cerveja por malte, cerveja de trigo, cerveja com outros ingredientes, encontro de cervejeiros. Então, assim, o assunto de cerveja é muito grande. O assunto de vinhos também é muito grande, porque o vinho também segue essa mesma linha, que tem o vinho artesanal, né? Parece que no sul do país é muito comum, né, ter várias vinícolas espalhadas ali com vinhos artesanais, vinhos só feitos para consumir em casa mesmo. E aí entra também a degustação, os principais vinhos do mundo, o mercado dos vinhos, a harmonização do vinho com vários pratos, tem vinhos chamado de coolers, né, que são misturados com outras frutas, com outros sabores e por aí vai. O assunto também é muito amplo. E agora eu vou falar daquele assunto lá que eu falei no início lá, do nosso amigo Denis, que eu vou trazê-lo aqui para a gente conversar sobre HQs, revistas em quadrinhos. Vai ser muito legal a entrevista com ele. As revistas em quadrinhos eu acho muito interessante porque nós temos várias vertentes, várias formas, vários tipos, né? Desde as mais infantis, puras, simplesinhas, até as adultas e mais pesadas, com assuntos pesados, assuntos violentos, assuntos eróticos, inclusive, né? Então, assim, o universo das HQs é gigante. E a primeira história em quadrinhos moderna foi criada pelo artista americano lá, o Richard Outcault, não sei se a pronúncia correta é essa, em 1895, e desde então, a revista em quadrinho é um sucesso na cabeça dos fãs, né? Parece que a tirinha era daquele Yellow Kid, lá nos jornais de Nova York, e foi assim, um boom na época, né? Inclusive eu tenho uma sugestão de leitura, acredito que o Denis também deve saber desse cara aqui, ele deve falar pra gente. A História da História em Quadrinhos, do jornalista Álvaro de Moya. Parece que é um livro bem interessante para quem gosta desse assunto aí de histórias em quadrinhos, então uma sugestão bacana para você que quer saber mais, né, desse assunto aí. Então é o Álvaro Moya, né, que criou História da História em Quadrinhos, um nome até bem curioso, bem interessante. Bom, a gente tem um outro assunto aqui legal para se falar que também
tá ligado um pouco às histórias em quadrinhos aí, que são filmes, séries, novelas, né, sobre falar sobre o consumo sob demanda desse, né, que é um conceito novo, né, assim, novo entre aspas, né, porque já tem um bom tempo que a Netflix existe aí, o YouTube também, então faz a gente consumir isso sob demanda. E falando de filmes, séries e novelas também, pode-se falar sobre sugestões, spoilers, né? Muita gente gosta e muita gente não gosta, né? É polêmico essa coisa do spoiler. Eu, particularmente, não gosto muito de spoiler, mas eu te confesso que de vez em quando, quando a finalização de um episódio tá muito atrelada ao próximo, eu fico louco pra ter um spoilerzinho pra tentar entender o que vai acontecer. Mas assim, tem hora que eu gosto do spoiler, tem hora que não. Podemos fazer uma resenha, né? Falar sobre resenhas, né? Fazer resenhas de filmes, séries, novelas, falar de trilha sonora de filmes. Pô, filme tem trilha sonora muito bacana, das séries também, as trilhas sonoras, por exemplo, lá da La Casa de Papel, eu acho sensacional a trilha sonora dessa série. Sobre dublagem dos filmes, falar sobre as tendências, o que vem por aí, e também, claro, óbvio, né, críticas construtivas, é claro, que eu acho que isso é bem interessante, bem bacana, bem legal de se fazer. Críticas para, né, acho que o crítico de filme, série, novela não é algo negativo, é algo que vai fazer uma análise, né, e colocar aí para o pessoal que está ligado à resenha também, né. Bom, podemos falar sobre sociedade de um modo geral, um assunto para um podcast bacana, porque tem religião, espiritualidade, política, ecossistema, poluição, soluções com relação aos problemas de poluição, fatos e mitos com relação ao ecossistema, falar de países ricos, países pobres, democracia, capitalismo, socialismo, então a abrangência para a sociedade também é gigante. Então, assim, a gente tem muita coisa para se tratar em podcast, que eu acho que tem muito assunto não falta. Saúde e estética. Saúde do corpo, saúde da mente, alma, psicologia, alimentação saudável, tipos de dietas, reeducação alimentar, estética, botox, ácido hialurônico, acho que eu pronunciei correto, né? Ácido hialurônico, cirurgias plásticas. Então, saúde e estética também é muito abrangente. Tem um assunto aqui que eu vou falar agora que você vai falar assim, Alex, é muito bobo isso aí. Não é muito complexo, inclusive eu adoro, que é o café. O café, ele já foi o ouro do nosso país, né? Ouro Preto, chama-se Ouro Preto, eu acredito que seja graças ao café. Então, formas de se fazer café, tem café expresso, tem café coado, tem café com leite, tem cappuccino, tem moca, tem pingado e muitos outros tipos de café aí, e tem os tipos, né, que formas de fazer, e os tipos mesmo que são arábica ou robusta, que os tipos de arábica são Bourbon, Catuai, Mundo Novo, né, tem várias classificações aí. E café é muito amplo, porque ó, tem máquina de fazer café, tem cafeteira, tem coador. Eu, por exemplo, eu tenho vontade de comprar uma maquininha, de uma cafeteirazinha expresso, manual, não sei se vocês já viram isso. É uma cafeteirazinha que você aperta, você espreme, parece que faz só uma xícara, né? É algo assim, que você vai viajar com isso, você tem que ter uma outra garrafa de água quente e uma outra garrafa para lavar essa garrafinha. Então, assim, é um negócio que dá um pouquinho de trabalho, mas é interessante, né? Então, tem muita curiosidade sobre café, é um assunto muito amplo também. Um outro assunto que eu quero dominar isso aqui daqui uns tempos, que eu morro de vontade de montar, é um motorhome, né? Então o campismo é um assunto muito legal para se tratar também em podcasts, porque pode-se falar de camping de um modo geral, com barracas, trailers de todos os tipos, né? Tem trailer que a gente nem imagina, tem trailer que é mais confortável do que a minha casa. Motorhomes de vários tipos e tamanhos também, categorias de habilitação para esses tipos de motorhome, onde acampar, onde parar com segurança, falar sobre grupos de motorhomeiros e o faça você mesmo, né? Did yourself, que eu acho muito bacana. Eu sou apto ao faça você mesmo,
Inclusive, eu já fiz flautas, eu sou músico, então eu adoro fazer instrumento musical. Já brinquei de fazer, né? Saxofone, tudo com tubo de PVC. Inclusive, eu já montei um drone, que eu também adoro tecnologia, sou técnico em informática também. Eu montei um drone sozinho, com controle remoto, com GPS, com placa lógica. Então, o Did Yourself também é um assunto que não cabe somente no campismo, né? Mas em várias situações aqui do Faça Você Mesmo. Bom, outro assunto top é o empreendedorismo. Palestrantes podem fazer podcasts falando sobre empreendedorismo. Podemos falar sobre Sebrae, podemos falar sobre como começar a empreender, podemos falar como fazer uma pesquisa de mercado, quanto custa empreender, como registrar uma marca. Então, o empreendedorismo também é um assunto muito amplo. Então, nós falamos sobre 10 mesmo, né? Vamos confirmar aqui se foi 10. Nós falamos sobre, que é um assunto legal, culinária, 1, modelismo, 2, cerveja, vinhos, né, 3, revistas em quadrinhos, HQs, 4, filmes, séries e novelas, 5, sociedade, 6, saúde e estética, 7, café, 8, campismo, motorhome, trailers, barracas, 9, empreendedorismo, 10. Então foram 10 assuntos que nós colocamos na pauta aqui hoje, assuntos super interessantes para você criar o seu podcast. Então, se você é um churrasqueiro, se você é um chefe de cozinha, faça seu podcast voltado para culinária, falando de tudo isso aí que a gente tratou. Se você é um cervejeiro de mão cheia, não precisa ser, às vezes, aquele cervejeiro que faz a cerveja em casa, talvez seja só um degustador de cerveja, um bom entendedor, você pode fazer um podcast voltado para cerveja, né? Bom, eu quero falar aqui que nós temos um canal, nós temos um site para ajudar você a criar seu podcast com muita qualidade e também com todo o suporte necessário. Você não precisa saber nada, você não precisa saber nem como postar o seu podcast. Você pode transferir, inclusive, isso para a gente. Ou se você quiser você mesmo postar o seu podcast, fique à vontade, você liga para a gente e eu te dou todas as instruções sem problemas de como hospedar o seu podcast lá no SoundCloud, por exemplo, e você linkar o RSS do seu podcast lá no Spotify e vai começar a rodar cada episódio que você colocar lá. Então, acessa aí afabricadepodcast.com.br e saiba mais e seja nosso cliente, seja um membro, né, dessa ideia. Eu acho que isso é um conceito, é uma ideia e que vai, né, o podcast está em alta, a gente vai ajudar muito você e a nossa intenção é ajudar mesmo a propagar isso, que eu acho que é uma tendência, que é a evolução do rádio, na minha opinião, porque eu sou locutor de rádio, radialista também, e eu acho que o rádio ele vai migrando aos poucos para esse novo perfil, que é um perfil muito bacana, que é o perfil de você poder ouvir a hora que você puder, a hora que você tiver tempo de ouvir esse programa, né? Bom, eu quero dizer que só reforçar, né, que eu já falei lá atrás, que no próximo episódio já vai ter aí uma entrevista e eu acredito que o assunto vai ser HQs, vai ser desenhos animados de um modo geral, né? E revista em quadrinhos, e até filmes, trilhas de filmes, que eu sei que o Denis é fãzão disso aí. Então no próximo episódio vai ter a entrevista com o Denis, pode esperar entre quarta e quinta-feira da semana que vem, tá bom? Quero agradecer você pela audiência, valeu, foi muito bom ter você aqui do meu lado, me ouvindo, né, tolerando a minha voz. E eu quero convidar você para esse próximo episódio, que é semana que vem. A gente se fala, hein? Espero você. E acessa lá, afabricadepodcast.com.br. Grande abraço, tchau! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.